Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui na questão 83, na parte de matemática do primeiro simulado SAS FUVEST 2023, o simulado da primeira fase. Essa é uma questão aqui que envolve funções e logaritmos. A gente vai ler o enunciado e resolver essa questão aí para você, tá? Fala assim, ó, para qual valor real de x as funções f de x igual 1 sobre o logaritmo de 3 na base x, mais 1 sobre o logaritmo de 9 na base 3x, e g de x é 3 menos 1 sobre o logaritmo de 27 na base 9x, assume o mesmo valor? Bom, primeira coisa, um logaritmo de a na base b igual a c, isso é equivalente a gente escrever que o b elevado a c igual a a. Então, essa é a definição do logaritmo, b elevado a c igual a a. E o a e o b, eles têm condições, tá? O a, ele tem que ser um número positivo, o b tem que ser um número positivo e, além disso, ele tem que ser diferente de 1. Daqui, a gente já tira a possibilidade da resposta A não ser a correta, tá? Porque esse logaritmo de 3 na base x, esse logaritmo só existe se o x for maior que zero e o x for diferente de 1, tá? Então, ele tem que satisfazer essa propriedade, tá? Ele tem essa condição. O x aqui, a base tem que ser maior do que zero e x é diferente de 1, tá? Então, não tem como esse valor aqui ser. Bom, aí você poderia testar aqui o valor de x aqui em cada um e ver se essas funções são iguais nesse valor de x, aí 3, 9, 27, 81. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é a gente estar estudando como funciona o logaritmo, propriedades e assim por diante, tá? Oi, aqui, ó, para qual valor de x, real de x, as funções assumem o mesmo valor? Ou seja, o f de x é igual ao g de x para algum valor de x. Tá? A gente vai encontrar. Então, lá, quem que é a função f? 1 sobre logaritmo de 3 na base x, mais 1 sobre o logaritmo de 9 na base 3x. Isso é igual à função g, 3 menos 1 sobre o logaritmo de 27 na base 9x. Eu vou usar uma propriedade aqui chamada mudança de base, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, o logaritmo de a na base b, eu posso escrever esse logaritmo como logaritmo de a na base x sobre o logaritmo de b na base x, tá? Então, eu posso mudar a base do logaritmo desde que tenha essa igualdade seja verdadeira. Então, eu posso mudar a base do logaritmo. Para qual base? Qual você quiser. É lógico que você vai mudar para uma base conveniente, certo? Então, eu vou mudar a base desse logaritmo para uma base conveniente. Por exemplo, esse logaritmo aqui eu vou escrever assim, ó, 1 sobre esse logaritmo de 3 na base x, eu vou escrever como logaritmo de 3 na base 3 sobre o logaritmo de x na base 3. Tá certo? Então, eu mudei esse logaritmo, mudei a base dele. Então, ficou logaritmo de 3 na base 3. Eu escolhi a base 3 porque o logaritmo de 3 na base 3 é 1. E aqui o logaritmo de x tem que ser na mesma base, tá? Aqui a mesma coisa. Esse logaritmo, eu vou mudar a base dele, então vai ficar logaritmo de 9. Aí eu posso mudar para qual base? Para qual base você quiser, tá? Eu vou colocar na base 3 também por causa desse 3x aqui, ó. Sobre o logaritmo
de 3x na base 3. Igual, agora do lado direito vai ficar 3, 1 sobre o logaritmo. Eu vou deixar na base 3, porque vai acontecer algo aqui depois, você vai perceber, tá? E o logaritmo de 9x na base 3. Aqui é uma divisão de fração. Eu vou só ajeitar isso aqui. Então, aqui, ó, 1. Quando você tem 1 sobre 3 quartos, isso aqui é a mesma coisa que 4 terços. O que é 1 sobre 3 quartos? É o inverso de 4 terços. Tá? Porque você mantém lá a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, mantém a primeira e multiplica pelo inverso aqui, ó, 1 vezes 4 terços. 4 terços. Só que vai ficar, invertendo isso aqui, vai ficar logaritmo de x na base 3 sobre o logaritmo de 3 na base 3. Mais, aqui vai ficar o logaritmo de 3x na base 3 sobre o logaritmo de 9 na base 3. Igual a 3 menos o logaritmo de 9x na base 3 sobre o logaritmo de 27 na base 3. Daqui, a gente consegue tirar que é o logaritmo de x na base 3. Esse logaritmo de 3 na base 3 é 1. Mais, aqui vai ficar o logaritmo de 3x na base 3 sobre o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é 9. Tá, o logaritmo de 9 na base 3, você pergunta assim, ó, 3 elevado a quanto dá 9? 3 elevado a 2. E aqui vai ficar 3 menos o logaritmo de 9x na base 3 sobre o logaritmo de 27 na base 3. Você pensa assim, ó, 3 elevado a quanto dá 27? Então, a resposta é 3. Eu vou pegar esse logaritmo e vou trazer ele aqui para o lado esquerdo, tá? Mas antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esses denominadores aqui, ó. Para eliminar esses denominadores, a gente pode usar, multiplicar todo mundo por 6 e assim por diante. Mas eu vou trazer primeiro esse logaritmo para cá. Então, vai ficar assim, ó. O logaritmo de x na base 3, aqui dividido por 1 é ele mesmo, mais o logaritmo de 3x na base 3 sobre 2. Todo esse logaritmo aqui está negativo, aqui do lado esquerdo ele aparece positivo. Então, logaritmo de 9x na base 3 sobre 3, e tudo isso é igual a 3. Então, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 6, os dois lados. Multiplicar os dois lados aqui por 6. A gente vai conseguir eliminar todos esses denominadores aqui, ó. Então, aqui vai ficar 6 vezes o logaritmo de x na base 3, é o 6 logaritmo de x na base 3. 6 multiplicado por esse logaritmo, esse 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai ficar mais 3 logaritmo de 3x na base 3, tá? Porque ficou lá 6 vezes aquele logaritmo, tudo sobre 2. Esse 6 dividido por 2 vai dar o 3, tá? Mais aqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes o logaritmo de 9x na base 3, igual a 6 vezes 3, 18. A partir daqui, eu vou usar uma outra propriedade dos logaritmos. Então, vai ficar, ó, 6 logaritmo de x na base 3, mais, ó, 3 vezes. Esse 3x aqui é um produto. Então, vai ficar logaritmo de 3 na base 3 mais logaritmo de x na base 3. Certo?
Então, eu posso abrir aqui, o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Mais, duas vezes, aqui é a mesma coisa, o logaritmo de 9 na base 3, mais x, logaritmo de x na base 3, igual a 18. Continuando, tem 6 logaritmo de x na base 3, mais 3 vezes esse logaritmo de 3 na base 3 dá 1, mais o logaritmo de x na base 3, mais duas vezes o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Só você pensa assim, ó, 3 elevado a quanto dá 9? 2. Por que o logaritmo de 3 na base 3 é 1? Porque 3 elevado a quanto dá 3? Que é 1. Mais o logaritmo de x na base 3 igual a 18. Vou fazer a distributiva aqui e aqui. Vai ficar lá, ó, 6 logaritmo de x na base 3, mais 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes o logaritmo de x na base 3, 3 logaritmo de x na base 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes o logaritmo de x na base 3, 2 logaritmo de x na base 3. Isso igual a 18. Agora, esse termo e esse termo, eles são semelhantes, então eu posso somar 6 logaritmo de x na base 3 mais 3 logaritmo de x na base 3 dá 9 logaritmo de x na base 3, mais 2 logaritmo de x na base 3 dá 11 logaritmo de x na base 3. Igual a 18, ó, subtraindo 3 aqui, menos 3, subtraindo 4, menos 4. Daqui a gente tem que é 11 logaritmo de x na base 3, igual 18 menos 3, 15, menos 4, 11. Isso implica 11 vezes quanto dá 11? Então, o logaritmo de x na base 3 aqui é igual a 1. Tá? É só dividir por 11 dos dois lados aqui, ó. Esse aqui corta e 11 dividido por 1, 11 dá 1. E usando a definição de logaritmo, é o seguinte, ó, 3 elevado a 1 é igual ao x. Isso é equivalente a dizer que o 3 elevado a 1 é igual a x. Ou seja, o x é igual a 3. Tá? Então, aquelas funções f e g, elas assumem o mesmo valor, a mesma imagem, para qual valor do x? Para x igual a 3. Tá? X igual a 3. É claro que você poderia testar cada uma das alternativas aqui e verificar onde vai ser igual. Mas a ideia aqui do vídeo não é isso. A ideia é relembrar algumas propriedades dos logaritmos, a definição do logaritmo. Essa é a ideia do vídeo. Poderia muito bem testar a alternativa e ficar por isso mesmo, né? Mas a ideia não é isso. A ideia é a gente relembrar algumas coisas. Então, galera, essa foi a questão 83 aí do primeiro simulado SAS da FUVEST, primeiro simulado 2023, o simulado da primeira fase. E espero aí que o vídeo tenha ajudado na revisão dos conteúdos, né, relembrar algumas propriedades que possam ajudá-los em algum momento. Beleza? Galera, então te aguardo no próximo vídeo. Então não esqueça de se inscrever aí no canal para você receber notificações aí dos próximos conteúdos. E seja muito bem-vindo. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença e companhia. Então até o próximo vídeo. Tudo de melhor sempre. Até mais. Valeu!